Então, galera, isso aí, ó. Ah, eu vou ler aqui o cabeçalho, tá? É importante que numa prova a gente leia tudo, para que nenhuma informação falte na hora de você entender o propósito da avaliação. Então, o objetivo, a habilidade, identificar os elementos de geomorfologia e vegetação por meio dos mapas, gráficos, figuras, textos e tabelas. Então, feito isso, nós vamos preencher aqui ó, o gabarito na hora que estivermos respondendo, tá? Então, vamos lá. Aqui estão as questões, tá? Vou ampliar aqui um pouquinho, ó. Que é uma questão do Enem, que foram todas adaptadas para nível de sétimo ano. Alguns, assim, acharam que as questões eram complexas, mas nós temos por objetivo ensinar vocês, inclusive, os termos técnicos para que vocês possam, no futuro, ter oportunidade de aprofundar esse conhecimento que nós falamos agora, começamos a abordar agora, tá? Então aqui tem um mapa dos biomas do Brasil, tá? Isso nós abordamos aí bastante durante o bimestre, né? Fiz várias lousas com ilustrações aí para vocês, tá? Desculpa aí o barulho do cachorro aí fora, essa hora a rua é muito movimentada de pessoas que levam os seus pets para passear na rua. Espero que não atrapalhe muito a gravação do áudio, mas vamos lá, né? Então esse mapa ele está dividido aqui pelos biomas, tá? Os principais, né? O único que eu não pude representar na nossa aula de vegetação foi o Pampa, porque havia uma limitação de espaço físico na lousa, mas os demais a gente abordou aqui, né? A Amazônia, Caatinga, Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Então, são áreas de vegetação, mas também constitui biomas, que é um conceito um pouco mais amplo. Então, vamos ler o texto aqui para vocês entenderem qual é o propósito. O texto é, claro, que é um texto que vocês talvez não estejam acostumados a ter contato, mas a gente tem que, como eu falei, começar a introduzir esse tipo de informação agora, para que vocês estejam mais preparados aí para o futuro, tá? Então vamos ler juntos aqui, ó. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre as áreas globais prioritárias para conservação. Isso aqui é importante, porque são áreas para conservação, não destruição. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Antrópicas são ações feitas pelo homem. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa. Então, o que fez com que o bioma cerrado fosse considerado um hotspot para conservação? Então, a causa foi implantação de parques ecológicos. Estamos falando da causa, não de consequência. Então, uma das consequências da necessidade de preservar é você poder implementar áreas de proteção ambiental, por exemplo, ou unidades de conservação. Mas aqui estão perguntando a causa, tá? Então não condiz com a pergunta você implementar esses parques ecológicos. B. A preservação dos recursos minerais, a mesma coisa. Então a preservação não foi a causa, né? Preservar, isso é uma das consequências das ações que você promove ao conservar esse tipo de bioma ou de região ecológica. C. Pela expansão da fronteira agrícola,
Aí eu tenho aqui uma figura que mostra que na área do Cerrado, principalmente região de Goiás, Mato Grosso, né, tem uma necessidade realmente de poder cuidar e preservar, porque olha só, isso é uma plantação de soja, olha o tamanho dessa máquina aqui, né, que está aqui fazendo o manejo do solo, tá? Para poder fazer o plantio da soja. Soja que tem mais imagens aqui para vocês, ó. Vamos ver se abre aqui. Tá, mais uma imagem aqui, ó, da plantação de soja, né? Bem verde, mas assim, você perceba que a paisagem ela fica de certa maneira monocromática, né? Fica um tipo de paisagem que parece que não tem fim. Olha o tamanho da plantação de soja numa fazenda no interior de Mato Grosso, tá? Então, os alunos até me mostraram quando fizeram um trabalho de vegetação uma muda de soja, que é isso aqui, né? O grão da soja e uma muda de soja. A soja é uma planta asiática, veio do norte da China, numa região chamada Manchúria, e é uma região muito fria. Então, por isso que a soja ela tem talvez, ó, esses pelinhos aqui, ó, né, para justamente proteger contra o frio, que é muito intenso naquela região. Mas é claro que a soja ela foi uma planta adaptada ao clima tropical do Brasil. E hoje o Brasil é o maior produtor desse grão do mundo, só que a consequência é justamente a destruição do cerrado, né, a substituição da vegetação natural do cerrado, aliás, né, pelas imensas plantações de soja, como a gente vê aqui nas outras imagens, tá? Enfim, então aqui nós estamos falando, né, voltando aqui à pergunta, nós estamos falando da expansão da fronteira agrícola sobre o cerrado, tá? Então aqui a opção correta é a opção C. Nossa, mas o texto longo com mapa e tal, né, não acha isso muito difícil, né, de se fazer? Fácil realmente não é, mas se você estiver atento, fazer a prova com atenção e lendo, interpretando as informações de forma correta, se você perceber que você consegue, já tem essa habilidade, isso vai fazer com que o seu desempenho, não só nas provas de geografia, mas nas provas de todas as matérias, ele tenda a aumentar e você tem uma performance maior, né? Então isso envolve domínios, né, de informações como interpretação de mapa, interpretação de texto. A questão ela aparentemente é complexa, mas se você relacionar fenômeno de causa e efeito, aí você pode ter aí se dado bem. Então, o aumento do extrativismo vegetal, como eu mostrei, né? Na verdade, a fronteira agrícola se expande justamente para o plantio de soja, não o extrativismo que envolve a retirada, né, de recursos da floresta, como por exemplo na Amazônia, que o pessoal faz extrativismo da borracha, por exemplo. Ainda hoje há esse tipo de atividade também do açaí, que a gente consome aí, é feito por extrativismo da própria floresta, não é um cultivo como no caso da soja, né? Enfim, então vamos seguir adiante. Aqui eu coloquei o mesmo mapa, tá? Da questão anterior, porque está relacionado. Então, aqui está perguntando, né? No mapa anterior, que esse daqui, estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, um problema ambiental destacado no mapa do exercício anterior indica que a região do sertão nordestino passa por problemas de... Então aqui, ó, eu ainda coloquei, né, no final, a região do sertão nordestino, que é essa área aqui que está mostrando na legenda, ó, é sempre importante ver a legenda no mapa, ó,
essa área aqui achurada, mostrando um problema ambiental. Então, qual é o problema, um grande problema ambiental, né, dessa região, tá? Aqui, ó, é a desertificação. É realmente um problema mais sério, né, por conta aí da ausência de chuvas, tá? Claro que os outros problemas eles são também relevantes, né? Você pode encontrar isso também, poluição de rios, você pode encontrar queimadas, você pode encontrar águas contaminadas, mas o problema que se sobrepõe aos demais é a questão da desertificação. Então aqui a resposta correta é a resposta A, tá? A gente já está falando da região do semiárido nordestino, né? Então, então a gente aborda os fenômenos pela questão da sua magnitude, do seu tamanho, né? O tamanho do problema. Tá, então até aqui cheguei a separar também imagens da Caatinga, tá, para vocês, ó, aqui em várias imagens da Caatinga, tá vendo? Então é uma vegetação muito seca, né, aqui na área, no período de seca, é uma região muito sensível, né? Então aqui temos mais imagens aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Então, cactos, né? É uma vegetação um tanto rala e topografia da região aqui, né? Como eu fiz na representação das ilustrações lá na lousa, né? O solo seco, né? E aqui, ó, tá vendo? Um dos problemas de queimada. Eu poderia até confundir, mas só a queimada, ela não sozinha, né, ela não acelera o problema de desertificação. Então todos os outros fatores que estão aqui, a poluição, vamos voltar aqui na pergunta, pronto. A questão da poluição, da contaminação, né, então isso também contribui para que as queimadas elas também sejam consideradas aqui, né, nos problemas ambientais, tá? Então, vamos dar sequência aqui. 3. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Bom, vamos traduzir, porque esse é realmente um texto mais acadêmico, né? Então ele tem aqui uma linguagem mais, assim, mais complexa. Então quando ele descreve, né, que você está destruindo paisagem com troncos retorcidos, folhas, os arbustos ásperos, né? Então podem ser espinhosos, os solos igualmente ácidos, ou seja, não são solos com muitos nutrientes, tá? Quando fala laterizado, é quando você não consegue distinguir se é exatamente solo ou rocha, tá? E tomado por formas bizarras de cupinzeiros. Então, quando fala linear, né, é algo que é contínuo, tá? E aqui ele usa um termo até um tanto poético, né? Pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Então, dentro dessa descrição, há uma complexidade, tá? Eu traduziria toda essa parte aqui, ó, né, como uma área altamente complexa de formas e funções, né? Enfim, o processo descrito ocorre numa área biogeográfica com predomínio de qual vegetação e clima. Então vamos lá. Isso os alunos perguntaram muito, né, por causa dos termos. Novamente falo para vocês, gente, os termos eles têm que
serem ensinados agora, no 7º ano. Isso eu não inventei, está no currículo. Mas é claro que dominar isso daqui leva um tempo. Então, começando agora a entender o propósito, né, dos termos, então isso vai depois facilitar aí no futuro, porque no ensino médio, por exemplo, nós explicamos com muito mais detalhes como é que funciona cada processo desse. Mas agora no ensino fundamental, se você já tiver a noção de relacionar causa e efeito, isso já vai ajudar você a ter aí um desempenho melhor nas nossas avaliações. Então, essa área geográfica, ela é a área do cerrado. Aqui eu tenho imagens aqui para mostrar para vocês, ó. Quando ele fala aqui, ó, troncos retorcidos, tá vendo, ó? Tá típica assim de paisagem no interior do Brasil, e os cupinzeiros aqui, ó, né, que você vê aos montes. Eu fiz essa ilustração com troncos retorcidos, com os cupinzeiros, então não tenha desculpa que você não viu isso, porque a não ser que você não tenha conseguido reproduzir as ilustrações, mas as minhas ilustrações estavam contemplados tanto os troncos quanto os cupinzeiros. E isso é relacionado ao clima tropical e de plantas tropófilas, porque também está relacionado ao tropical. Ó. As duas palavras elas são próximas, tá? Então, as plantas tropófilas, elas são plantas adaptadas ao clima tropical. Por isso que elas apresentam essas formas um tanto assim complexas, né? Os troncos aqui torcidos, parece que a árvore vai cair a qualquer hora. Não, é a forma que a natureza encontrou de se adaptar ao clima tropical típico do Brasil, que envolve uma estação muito quente e chuvosa, e uma outra intercalada com uma estação seca e amena. Então, acaba produzindo realmente na paisagem esse tipo de fenômeno, tá? Então, aqui na 3, novamente a resposta é a alternativa A de amor. Vamos marcar aqui para todo mundo ver. Não é fácil marcar isso aqui com o mouse, né? Diferente de fazer isso com a caneta, mas beleza. Então, quais são as outras opções, tá? Para eu esclarecer para vocês. Semidecídua e tropical úmido. Semidecíduas são plantas que apresentam queda das folhas nas estações frias do ano. Isso a gente vê aqui em São Paulo, tá? Mas São Paulo não é mais uma área de cerrado, tá? É uma área subtropical, tá? Isso aqui, na verdade, não faz muito sentido. Tropical úmido a gente vê na Amazônia, e aqui em São Paulo já é uma transição para clima subtropical, mas com espécies que apresentam essa característica de perderem as folhas. Então, decídua, né, é de perda de folhas na época da estiagem. Hidrófila e equatorial, aí são espécies que estão num ambiente com muita umidade, então hidro de água. Então são plantas que estão num ambiente com muita água ou umidade, que é característica do clima equatorial na Amazônia. E a D, xerófila, são plantas espinhosas que a gente encontra no semiárido, que foi o que abordou na questão anterior, tá? Então a única questão possível, né, quando fala dos cupinzeiros com troncos retorcidos, esses arbustos mais ásperos, é característica então de vegetação tropical, típico do interior do Brasil, na área do Cerrado. Beleza? Então, esclarecido isso, vamos para a questão 4, que aqui já muda um pouco o assunto, né? Nós estamos falando aqui dos recursos minerais. Então, vamos lá, né?
Então analise o gráfico e assinale quais são as frases verdadeiras. Então a gente tem que, novamente, né, dessa vez olhar um gráfico, interpretar o gráfico. Aqui é a produção de reservas minerais e a sua posição em relação ao resto do mundo dessas reservas, tá? Aqui, né, no eixo vertical é a porcentagem, ó, de 0 a 100, ó, porcentagem das reservas de cada um desses minérios. Então, não é que alguns alunos podem ter interpretado assim, né? Não é que existe mais nióbio do que ferro no mundo, por exemplo. E sim, aqui é um dado relativo, porque o Brasil tem 11% das reservas de ferro, mas tem aí, ó, 98% das reservas de nióbio, né, feito aqui pelo próprio governo, tá? Então, vamos ler as frases aqui. O Brasil possui uma ampla riqueza de recursos minerais em seu território, com destaque para a produção de ferro nos escudos cristalinos. Então, essa é uma afirmação verdadeira, porque são justamente nessas regiões aqui dos escudos cristalinos, na área de Planalto. Então a gente vai lembrar aí, depois uma outra questão também aborda a região do quadrilátero ferrífero e também a região da Serra dos Carajás. São áreas montanhosas, portanto parte do escudo cristalino brasileiro. 2. O Brasil poderia ter mais reservas de ouro caso não houvesse exploração desenfreada em Serra Pelada na década de 90. Na verdade, isso foi na década de 80. Então, essa é uma afirmação falsa, porque a data não está precisa aqui. 3. Nióbio e tântalo são minerais estratégicos que podem ser utilizados como supercondutores empregados na indústria aeroespacial e tecnologia de ponta. Então agora eu posso mostrar aqui os exemplos para vocês de usos desses minerais. Então esse daqui é uma tantalita, que é uma rocha que você encontra tântalo e nióbio. São poucas as regiões do Brasil que tem esse tipo de rocha, né? Você percebe assim que é uma rocha bem metálica, ó, esses tons de cinza, alguns assim mais opacos, outros mais brilhantes, tá? Então essa é uma amostra de rocha natural que você encontra tanto o tântalo quanto o nióbio, mas eu tenho mais imagens aqui para vocês. Aqui nessa imagem, deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom, porque não sei porque que aumentou. Pronto. Aqui são capacitores, são componentes eletrônicos feitos com o tântalo, tá? Então eles acumulam carga elétrica na indústria microeletrônica, nos celulares, nos computadores, tablets, televisores, eletrônicos em geral. Isso aqui é um componente fundamental, né, que ele tem a capacidade de acumular energia elétrica dentro de um sistema. Claro, não vou entrar nesse ramo aqui, que não é o objetivo, tá? Mas é só para vocês verem que esses metais eles têm uma importância dentro da indústria e a gente não pode desconsiderar essa questão estratégica do Brasil aí ter 98% das reservas de nióbio e também grandes reservas de tântalo. Aqui é um mineral de nióbio já bruto, né? Mas um mineral separado, né? Então perceba aqui, ó, pela coloração, né? Parece que é uma pedra lunar, né? Tem esse aspecto aqui com brilho, né? Enfim, então, são minerais que são raríssimos em outras partes do mundo, mas que no Brasil nós temos em abundância, tanto que o presidente Bolsonaro ele sempre cita as riquezas minerais do Brasil, que podem trazer mais investimento, negócios e, claro, né, você tem que pensar
na questão do meio ambiente, mas, por outro lado, a gente não pode ignorar o potencial do país em conseguir ter recursos que em outros lugares eles são escassos. E aqui uma outra imagem, deixa eu ver se eu consigo ampliar agora aqui. Pronto. Aqui, né, na indústria aeroespacial, isso aqui é uma carcaça de um motor de foguete da NASA que é empregado o nióbio porque ele tem alta resistência ao calor. Então você usa em materiais altamente tecnológicos, né, como isso daqui, para justificar, né, o interesse comercial por esse tipo de minério. Então vamos voltar aqui à questão da prova. Pronto. Vamos voltar aqui. Então são nas bacias sedimentares que se encontram as principais jazidas de bauxita, pois é na indústria alimentícia que se produz o alumínio das latas de achocolatado. Não é a indústria alimentícia que faz alumínio, né? Então aqui é uma questão de interpretação de texto, tá? Na indústria alimentícia você faz o achocolatado, ok. Aonde que se produz o alumínio? É um outro tipo de indústria, que é a indústria siderúrgica. E depois o alumínio já processado, né, ele vai para uma fábrica de embalagem do ramo da metalurgia. Então isso eu expliquei no comecinho do ano qual que é o processo industrial que envolve isso daqui. Então não é a indústria de alimento que produz o alumínio, a indústria de alimento produz o achocolatado, ok. O alumínio, ele é retirado da natureza, né, na forma da bauxita, aí ele é processado para virar o alumínio metálico na siderurgia, e depois ele é fabricado para se produzir embalagens na indústria metalúrgica. Então essa aqui também é falsa. Então se a 1 e a 3 são verdadeiras, a opção correta é a opção C, de casa. Então vamos pintar o Czinho aqui, vamos lá, Czinho. Vamos ver se agora eu consigo fazer direito aqui, né? Preencher corretamente, porque eu pego tanto no pé de vocês para preencher isso aqui de forma correta. Porque justamente os vestibulares, as provas do Saresp, provas de concurso, são todas nesse modelo aqui, tá? Então vamos dar sequência. Questão 5. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas uma região de Minas Gerais está enfrentando falta de água no campo, tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas, vocês perguntaram, né? Vou explicar. Estão secando ao norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Então, olha só. A vereda é realmente uma caixa d'água natural e eu vou mostrar aqui nas fotos como é que é isso, tá? Então aqui ó, tem a imagem da vereda, tá vendo? A gente chama também de olho d'água. Na verdade o olho d'água é uma expressão um tanto genérica, né? Porque uma nascente pode ser apenas um filete de água ou pode ser isso daqui que a gente encontra normalmente nas regiões de cerrado também, tá? E também eu tenho uma outra aqui, ó. Essa daqui ela já foi alterada, que é dentro do Parque Inhotim, lá em Brumadinho, né? Aquela região lá que sofreu com o rompimento da barragem, né? Percebe que aqui, ó, já tem um gramado, né? Essas rochas aqui foram colocadas para poder represar a água, provavelmente. Então aqui já há um tratamento paisagístico, né, dentro do parque, tá? Então eu também expliquei muito para vocês, né, do 7º ano, ó, o que é natural é isso daqui, tá vendo? Tem até um tronco de árvore aqui quebrado, né? Isso daqui já é um paisagismo, é uma intervenção humana direta, então é diferente disso aqui, né? Dá para perceber, eu acho que o quanto aqui
tem de mão humana, né? Se tiver muito pouco, e aqui há uma intervenção direta, tá? Então isso aqui não dá para considerar vegetação, e sim paisagismo. Aqui sim, vegetação, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui para a pergunta, né? Cadê aqui? Pronto. Porque as veredas, então, que são essas caixas d'água, né, como está no próprio texto, têm um papel fundamental no equilíbrio dos cursos d'água no ambiente do cerrado, porque elas permitem a mineração? Não, a mineração é indiferente às veredas. Aliás, a mineração acaba causando um problema ambiental que secam as veredas, tá? Constitui um sistema represador da água. Então, a gente olha de novo pela imagem, né? Cadê aqui a fotografia da vereda? Ó. Então, aqui a água está represada. E isso ajuda no equilíbrio ecológico da região. Portanto, a resposta correta é a opção B de bola. Vamos marcar aqui. B de bola. Vamos lá. Pronto. Vou marcar. Isso, bonitinho. Ó, tô até aprendendo. Beleza? C. Colaboram para a formação de mato. Então, eu coloquei essa palavra mato, né? Porque é uma expressão coloquial, né? A gente não fala vegetação, vai pro mato. Né? Então, assim, nesse tipo de prova, usar termos assim coloquiais só se estiver dentro de um contexto, né? Num poema, por exemplo, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas como resposta é um termo inadequado, porque ele não distingue que tipo de vegetação é. Então, evita, né? Presta muita atenção se tiver alguma expressão assim mais coloquial, popular, se está dentro de um contexto, né? Senão é uma expressão equivocada. E D. Destrói a agricultura e a pecuária. Então as veredas, na verdade, elas favorecem a agricultura e pecuária, uma vez que você tem um sistema de água represada. Então ela, na verdade, não destrói, ela contribui para a agricultura e pecuária, beleza? Então vamos para a próxima. Agora, o poema O Maior Trem do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos ler para vocês. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas.